Eu quero, inicialmente, dar boas-vindas a todos os presentes nesta conversa. Nós temos aqui colegas da Universidade Federal do Pampa e colegas de norte a sul do Brasil. Acho, professor, que tem mais gente que é sua fã, além de mim. Eu fico muito feliz, né, do senhor ter aceito esta charla, essa conversa. A charla é uma conversa, professor. Nós organizamos um ciclo de charlas, que são conversas informais, com autoridades das áreas da psicologia e educação. E o senhor, então, é um dos ilustres convidados desta charla com o extremo sul do Rio Grande do Sul. Fico extremamente contente do seu aceite. Eu tive a oportunidade de lhe conhecer quando estive em Portugal fazendo meu doutorado sanduíche, e descobri alguém que, para além de uma grande autoridade da área, talvez uma das principais autoridades da Europa, do mundo, por que não, né? E também uma autoridade muito importante para o Brasil. É uma pessoa extremamente gentil, amorosa. Não sei se o senhor lembra, mas o senhor me deu carona para voltar de Lisboa ao Porto. Não lembrava já. Com a sua senhora Luísa e com a Mel. A Mel era pequena. Também tivemos a oportunidade de assistir uma arguição sua de uma tese. Eu estava numa bolsa de uma tese, eu fui assistir, foi aí, então, que fizemos o primeiro contato. Para os que não nos conhecem, nós somos a Universidade Federal do Pampa. Duas universidades, na verdade, promovem essa conversa, dois programas de pós-graduação. O programa de pós-graduação que eu estou filiada é o programa de pós-graduação em ensino de ciências, que fica no campus Bagé, da Universidade Federal do Pampa, uma universidade localizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, uma universidade com 10 campi, espalhados em 10 diferentes cidades, com mais de 60 cursos de graduação, mais de 20 cursos de mestrado, 5 cursos de criado em 2008, dentro da política de expansão das universidades brasileiras. E me acompanha nesta organização desta charla a colega Adriane Sims, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial. Os nossos dois programas, professor, eles são programas de mestrado profissional. Eu não sei se aí em Portugal existe essa classificação, mas são programas que têm como foco a formação do professor em serviço. Então, a maioria dos professores organizam trabalhos e intervenções que acontecem no contexto da escola. Agradeço, então, desde já a sua presença, né, que torna menos difícil a situação que todos nós estamos vivendo, e pedimos que o senhor pudesse falar um pouco sobre a situação dos alunos com deficiência com relação ao ensino remoto. Já vem sendo um grande desafio trabalhar com os alunos de maneira geral. Eu tenho 2 filhos, professor. Ontem eu ficava ajudando o João a organizar a prova, ajudando a Lelê em aula, que está se alfabetizando, então precisa que ele esteja junto, grudado na cadeira, e, além disso, ouvindo uma outra atividade da minha pró-reitoria de graduação. Então, assim que nós nos organizamos. Imagino que essa dificuldade seja ainda maior, em função de que muitos demandam tecnologias específicas para o processo de ensino-aprendizagem e mediações também deste processo bastante específicas. Antes de partir para a sua fala, eu vou pedir que a professora Adriane Sense faça a leitura do seu currículo, aí depois o senhor fala, e peço a todos os presentes que mantenham os microfones desligados, para que a gente não tenha interferência na escuta do professor Davi. Um beijo bem grande, professor. Um mate bem quente, tá? E volte ao Brasil, volte a Pelotas, venha a Bagé, para que a gente possa dar esse abraço. E, de imediato, então, peço a Adri que faça a leitura do seu currículo. Obrigado. Os que estão no Brasil, boa noite aos colegas que estão em Portugal, boa noite, professor Davi, é uma honra ter você conosco hoje. Vou ler um compilado do seu currículo, porque não tem como mencionar tudo. Estava olhando os livros
sei os que eu tenho na estante e já são alguns. Então, eu vou só falar de maneira geral. Então, o professor Davi, ele é presidente e fundador da Proinclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial e diretor da revista Educação Inclusiva. Professor de Educação Especial, doutorou-se na Universidade Técnica de Lisboa. Lecionou em universidades portuguesas, em Porto, Açores e Coimbra, e estrangeiras, Bélgica, Estados Unidos, Brasil e China. Cessou a sua carreira docente em 2015 como professor catedrático. Trabalhou em projetos internacionais para a Unesco, Unicef e Handicap International. É conferencista convidado em países da Europa, África, Ásia, América do Norte e do Sul. Publicou 32 livros, dezenas de artigos em revistas de especialidades e integra o conselho editorial de revistas científicas nacionais e internacionais. Recebeu, em 2007, o Prêmio de Investigação União Latina e, em 2017, o Distinguished International Leadership Award, concedido pelo Council of Exceptional Children nos Estados Unidos, distinção que foi saudada com um voto de congratulação unânime da Assembleia da República. O professor integra o Conselho Consultivo da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e é, desde junho de 2015, Conselheiro Nacional de Educação. A gente agradece muito a tua disponibilidade, a tua atenção, e passamos a palavra para você. Muito obrigado, muito obrigado. Queria dizer que também é um grande prazer para mim, é uma grande honra também estar a falar convosco. Eu tenho tido muitos contactos com o Brasil. Aliás, eu deixei o Brasil por causa da pandemia, mas não me separei do Brasil. Continuo ligado ao Brasil de todas as formas. Estive ontem a falar para o Brasil, estou hoje a falar e é um grande prazer estar a falar convosco. Queria cumprimentar a Amélia Bastos, que é uma pessoa que eu já conheço e que tenho muito respeito pelo trabalho dela. Lembro-me que prefaciei o seu livro, não foi, Amélia? Um livro sobre o caminho, a inclusão como caminho para o Santiago de Compostela, como se fosse o caminho para Compostela, não é? E eu prefaciei o seu livro. E queria cumprimentar também a Adriana, do outro lado do Brasil, lá bem do norte, não é? E pronto, e cumprimentar todos os colegas e dizer, antes de mais, por lhes dar um grande abraço de solidariedade. Um grande abraço de solidariedade neste momento tão difícil que nós estamos a passar, não é? Em Portugal, nós estamos agora a começar com a segunda vaga da pandemia, isto é, a primeira, durante algum tempo a pandemia desapareceu para nós, mas neste momento nós estamos com uma segunda vaga, sobretudo com pessoas que não tomam os devidos cuidados e que está a originar uma segunda vaga e que nos está a preocupar bastante. Neste momento nós temos um número muito baixo, muito residual de mortos, mas temos um número bastante elevado de pessoas infectadas, precisamente por causa deste desconfinamento, que em algumas situações não foi como devia ter sido feito, não é? Uma coisa boa que nós temos em Portugal é uma boa conjugação entre os poderes públicos, isto é, tanto o Presidente como o Primeiro-Ministro, como a Assembleia da República, têm funcionado com uma enorme coordenação e isso tem permitido que Portugal tenha tido alguns indicadores positivos no meio desta pandemia. É que todos nós estamos afetados por isso. Eu sigo dia a dia o que passa no Brasil, dia a dia o que se passa no Brasil, porque eu sou casado com uma brasileira, a minha mulher é brasileira, é de São Paulo, e portanto eu fui buscar ao Brasil a companheira da minha vida, bem? E, portanto, estou muito ligado e sigo dia a dia o que se passa no Brasil. E pronto, basicamente era esta a apresentação. Eu gostava de vos falar, o que nós combinamos foi de 40 a 45 minutos, e eu gostava de vos falar muito sinteticamente nesta situação da educação face à pandemia, à volta, talvez para sintetizar, de 10 teses, 10 ideias, que eu penso que são ideias que podem ser importantes para nós percebermos melhor qual é o impacto, qual é a dimensão que esta crise pode ter para a nossa educação e, mais do que para a nossa educação, para a nossa sociedade no seu conjunto.
Em primeiro lugar, eu vou-me referenciar a um documento que foi publicado há 4 dias pela Unesco. A Unesco publicou há 4 dias um documento que se chama Education, Leadership and Learning, um documento muito interessante que fala exatamente sobre o que é o mundo pós-Covid. A seguir à Covid, como é que será o mundo e, sobretudo, o mundo. E alguns dos aspectos que eu vou citar convosco e que vou discutir convosco são inspirados exatamente neste documento que acabou de sair da Unesco. 10 pontos, portanto, que eu vou tratar. O primeiro aspecto tem a ver com a educação como um bem comum. A educação é um bem comum. E esta questão, penso que é uma questão que é muito importante para nós professores, para nós pessoas que trabalhamos na educação. É importante nós pensarmos que a educação não é um negócio, que a educação não é um investimento, que a educação não é uma coisa que se pode ter ou que se não pode não se ter. A educação é um bem comum. Um bem comum quer dizer que a educação acaba por estar ligada intimamente ao desenvolvimento das nossas sociedades. E nós percebemos isso durante esta pandemia de uma maneira muito clara. Nós percebemos que, por exemplo, a saúde e a educação estão profundamente ligadas. Percebemos que o mercado e a educação estão completamente ligados. E percebemos que a educação é efetivamente um bem comum em que todos tomamos conta de todos, em que todos estamos dependentes. E não adianta muitas vezes nós pensarmos, sim, mas eu não tenho nada, eu posso me encontrar com outras pessoas. E é importante que nós começamos a pensar, mas eu não sou só eu. Sou eu e os outros. Sou eu e a minha comunidade. Isso é interessante que durante alguns momentos da nossa vida nós pensamos que tudo se pode resolver por nós. Resolvemos, nós controlamos a nossa vida. E esta pandemia veio-nos chamar a atenção para a nossa interdependência. Como é que nós estamos tão dependentes uns dos outros? Mas, em cima disto, nós temos que considerar que a educação é um bem comum. É qualquer coisa que faz parte do patrimônio, é coisa que é inável de todas as pessoas. Nós não podemos conceber um mundo sem educação neste momento. Um mundo sem educação, uma absoluta caricatura digno de um filme de ficção científica, daqueles filmes de série B de ficção científica dos anos 60. Um mundo sem educação seria qualquer coisa de estranho. Por isso, o meu primeiro ponto é este. A educação é um bem comum. E é um bem comum que nos chama a atenção para a nossa interdependência. A segunda questão que eu queria chamar a atenção era dizendo que nós precisamos de proteger o espaço social da escola. A escola é um grande espaço social. E quando nós pensamos a educação sem interação social, não faz sentido. Isto é, quando nós pensamos que pode haver uma educação que seja presencial e uma educação que não é presencial, obviamente pode haver características, pode haver aspectos, pode haver particularidades da educação que possam ser umas mais remotas, outras menos remotas. Mas não tenhamos ilusões. Educação é uma relação que nós estabelecemos. E é uma relação que nós, professores, estabelecemos com os nossos alunos, que os nossos alunos estabelecem connosco, que nós estabelecemos com os nossos colegas professores, que os alunos estabelecem entre eles, que nós estabelecemos com as famílias, que as famílias estabelecem com. A educação é relação. E quando nós estamos no espaço social da escola, temos que começar por pensar nisto. A verdadeira educação, a educação como nós a conhecemos, como nós a construímos, e como nós pensamos que vai perdurar ainda durante muito tempo, tem a ver com uma interação social. Obviamente que esta interação social implica que nós aprendamos a ir com os outros, que nós aprendamos a negociar com os outros, que nós aprendemos. É impressionante como é que nós ainda
quando eu digo nós adultos... Eu vou precisar pedir desculpas, professor. Desculpa, eu vou precisar interromper um segundo, porque o colega que vai revezar comigo não está conseguindo me ver. Vocês me desculpem, mas é que é um problema técnico. O colega Rony não consegue me ver e a gente precisa revezar. Então, nós precisamos que todos desliguem as câmeras e só o professor Davi e o intérprete fiquem com a câmera ligada. Ok? Obrigada. Desculpa interromper. Professor, a Eliese, essa colega que falou agora com o senhor, é a intérprete, nós temos 2 intérpretes. Eu entendi. Então, Está resolvido já? Está resolvido. Todos precisam fechar as câmeras. Obrigada, desculpa novamente. Pode continuar, por favor. Muito bem. Deixem-me retomar então. Nós estávamos a falar de gerir o espaço social. E eu falei de 2 coisas. A ciência da educação como interação social. Este segundo aspecto, dizendo que esta interação social é feita de negociação, é feita de intercâmbio, é feita de interação, é feita, sobretudo, era o que eu estava a dizer, de nós nos apercebermos das diferenças uns dos outros. Eu estava a dizer exatamente como é que nós, ainda agora, nós, adultos, ainda continuamos tanto a aprender por imitação com os outros. Aprendendo os outros. E é impensável que nós possamos delinear a nossa identidade se não for em contacto com identidades diferentes, com identidades que são desafiam contrastantes, que são muitas vezes levar a indicação. Mas é fundamental esta questão da interação social para nós construirmos a nossa identidade e para construirmos uns com os outros. A identidade neste aspecto tem a ver com a diferença. Gostava de chamar a atenção que a escola desenvolveu neste espaço social, desenvolveu um conjunto de serviços, que são um conjunto de serviços que são absolutamente fundamentais para os humanos da criança. Muitas vezes é a escola que é responsável pela questão da saúde da criança. Muitas vezes é responsável pela saúde. Muitas vezes é responsável pela segurança. É interessante que há crianças que encontram no espaço da escola uma segurança que não tem nem na sua família, nem na comunidade. E as crianças encontram também na escola este grande espaço de respeito, este grande espaço de educação, este grande espaço de aprendizagem. E é por isso que é tão importante este segundo ponto, que é nós protegermos este espaço da escola. Dizendo e repetindo uma vez mais que a educação com interação social. O relatório da Unesco, que eu vos falava há pouco, tem um termo muito interessante, eu até vou pôr os óculos para vos ler, que diz assim: nós precisamos expandir a leitura de forma a aumentarmos o ser humano. Interessante, não é? Aumentar a tessitura da educação, todas as oportunidades de educação, de maneira a formarmos o ser humano. Este segundo aspecto tem, portanto, a ver com isso. Social. Um terceiro que eu gostava de vos falar e que eu penso que teve muito a ver também com este desenvolvimento foi a literacia científica. A literacia científica é, de certa maneira, um negócio central, um ponto fundamental, é nós proporcionarmos aos alunos uma cultura científica que os leve a ser informados, que os leve a ser críticos, que os leve a analisar o que são as realidades que estão à volta deles. E este primado da literatura científica, da cultura científica, foi qualquer coisa que foi muito claro durante a pandemia. E se lembrarem como é que nós fomos inundados das criminosas fake news. Como é que tantas vezes se dizia uma coisa e outra, e como é que nós fomos muitas vezes manipulados por isso. Quem é que ganhou de todo este combate? É, sem dúvida, esta importância da literatura científica, da cultura científica, e qualquer coisa que nós desenvolvemos na perspectiva de
as escolas são grandes lugares de conhecimento, são grandes lugares de aferição da verdade, são grandes lugares de debate e de análise, são talvez o melhor lugar de combate às fake news. E isso foi muito importante, como é que de repente a cultura científica assumiu uma dimensão que nós antes não perspectivávamos tão importante. Eu lembro-me que há 20 anos atrás, ou há mais de 20 anos atrás, o relatório Delors dizia que os objetivos da educação são 4. É saber, fazer, ser e viver com os outros. Vou repetir. Saber, fazer, ser e viver com os outros. E, de maneira, toda a cultura científica nos ajuda a isso, ajuda-nos a ser, a fazer, a ser e a viver com os outros. É muito importante. O terceiro aspecto tem a ver com esta questão da cultura científica. O quarto aspecto que eu gostava de vos falar é sobre a escola como combate à desigualdade. E muitas vezes, quando nós falamos em desigualdade, existe alguma confusão sobre o que é a diferença e o que é desigualdade. E obviamente que é muito bom nós sermos diferentes. É fantástico nós sermos diferentes. É fantástico porque nós aprendemos uns com os outros. Nós temos, inclusivamente, as nossas culturas, as nossas formas de ser, os nossos comportamentos, são uma fonte inesgotável de riqueza. Quando nós pensamos na riqueza que têm as culturas entre os povos, nas diferenças que nós temos entre nós, tudo isso é fantástico. E nós vemos isso até, por exemplo, na educação. Nós temos um grupo de alunos e talvez nenhum dos alunos aprenda exatamente da mesma maneira que o outro, não é? Exatamente. Lembram-se que todos nós estudamos em pedagogia, estudamos os estilos de aprendizagem, não é? Há os estilos de ensino, mas nós temos depois estilos de aprendizagem, aquela roda com os 6 estilos clássicos de aprendizagem. E por isso é que é tão importante nós sermos diferentes. E ser diferente é bom, porque nos ajuda, porque de certa maneira, quando nós temos um aluno que aprende de uma certa maneira, a maneira como ele aprende, se for explorada, se for desenvolvida, pode ser um meio que ajuda outra pessoa a aprender também, porque ele viu uma outra maneira de aprender diferente da dele. E por isso a diferença é muito boa, mas a desigualdade não é boa. A desigualdade não é boa, porquê? Porque a desigualdade consiste em nós sermos beneficiados ou sermos prejudicados por um conjunto de fatores pelos quais nós não somos responsáveis. E há muitos exemplos que eu vos podia dar. Eu nasci homem, mas eu não meti nenhum requerimento no tabelião a dizer que eu queria ser homem. Eu nasci homem. E ser homem e ser mulher não é a mesma coisa. Mas foi qualquer coisa que eu fui beneficiado ou prejudicado. Aliás, nas nossas sociedades eu fui mais vezes beneficiado, cá entre nós, por ser homem. Mas também o facto de eu ter nascido numa determinada família. Eu não pedi para nascer, é um benefício que eu tenho. O facto de eu ter nascido com uma deficiência ou não ter uma deficiência. O facto de eu ter nascido numa família rica ou numa família pobre. Ter nascido numa família que dá importância à escola ou numa família que não dá importância à escola. O facto de ter branco ou de ter... Tudo isso são circunstâncias, são o que nós chamamos condições que eu tenho na minha vida, imenso o meu comportamento, mas pelas quais eu sou responsável. E é interessante, às vezes nós encontramos pessoas que dizem: está a ver, eu tenho este dinheiro porque eu trabalhei muito. Quase dá a ideia, dá vontade de dizer: pois, aquelas pessoas que não têm dinheiro não trabalham. São pessoas que não percebem, são pessoas que não percebem quais são os benefícios que têm à partida, sem terem feito nada, só por terem nascido com um conjunto de circunstâncias que os levou a poder investir na sua vida. Por isso, a diferença é boa, mas a desigualdade não é boa. Porque muitas vezes nós até dizemos que a desigualdade é uma injustiça social.
porque as pessoas recebem este conjunto de benefícios ou são castigadas por um conjunto de fatores pelos quais eles não foram minimamente responsáveis. E é interessante nós pensarmos que a escola concentrou um conjunto de fatores para combater a desigualdade. Já falei em alguns há pouco, a questão da alimentação, a questão da segurança, a questão da educação. E, portanto, quando a escola fecha, a escola, por causa da pandemia, é obrigada a fechar, as pessoas dizem, pois, foi afetada a desigualdade. E eu digo, sem dúvida, aumentou a desigualdade. Mas não se esqueçam de dizer aumentou. Eu já ouvi colegas a dizerem, pois, a pandemia trouxe a desigualdade. Não trouxe. A desigualdade já existia. Muitas vezes esta pandemia levou-nos foi a ver melhor qual era a desigualdade que nós tínhamos. No meu país, nós descobrimos, por exemplo, que havia muitas crianças que não podiam seguir as aulas que eram dadas pela escola porque não tinham tablets ou não tinham computadores, não tinham acesso aos computadores. Descobrimos até que havia crianças em zonas mais recônditas do país e, sobretudo, crianças que vinham de meios pobres que, por vezes, tinham dificuldade de acesso à televisão. Incrível, não é? De certa maneira, esta pandemia, o que fez foi mostrar, evidenciar qual a desigualdade em que nós vivíamos. Nós, por vezes, pensávamos, bom, vai passando. Não passa. Não passa. Esta pandemia mostrou que nós vivemos em sociedades extraordinariamente desiguais e injustas nesta perspectiva. É interessante que o documento que eu vos falei há pouco diz que não é admissível, passada esta pandemia, que nós podemos regressar aos níveis de desigualdade que nós tínhamos antes da pandemia. Quer dizer, depois de nós termos tomado do que é esta desigualdade, que é que se passa, efetivamente, nós temos a obrigação de usar a escola, de utilizar a escola o mais que nós pudermos para reduzir esta situação de injustiça social que se chama desigualdade. E passaríamos então para o quinto aspecto que eu vos queria falar, que é sobre a importância da inclusão. A importância da inclusão. Em primeiro lugar, chamar a atenção que, apesar de nós estarmos hoje a falar, sobretudo, de crianças em condições de deficiência, a inclusão, uma vez no Brasil, penso que foi depois de eu ter feito uma conferência, há uma colega que, quando vai fazer as perguntas, que me diz, olha, eu tenho 32 alunos e tenho 5 alunos de inclusão. E eu disse, muito bem, então tem 5 alunos de inclusão. E os outros 27 são de quê? O que é que isto quer dizer? Todos os nossos alunos são alunos de inclusão. Todos os nossos alunos são de inclusão. Porque se eu tiver só 5 alunos de inclusão, os outros têm que ser de quê? De exclusão? Têm que ser de quê? Não faz sentido. A inclusão não é só para os alunos com deficiência, não é só para os alunos pobres, não é só para os alunos vulneráveis, não é só para os alunos que estão em risco de marginalidade, não é só para esses. A inclusão é para todos os alunos, é um valor transversal da escola. Todas as pessoas estão implicadas na inclusão e até não só os alunos, os professores também estão implicados na inclusão, não é? Às vezes nós encontramos escolas que, digamos, não recebem muito bem os professores mais novos, por exemplo, ou os professores que chegam de novo, ou os professores que são mais idosos, qualquer coisa. A inclusão também é com os professores. A inclusão também é com os diretores das escolas, com os diretores das escolas. A inclusão é com as famílias. A inclusão é um valor transversal da escola. A inclusão não é um remédio que se dá para os meninos que têm condições de deficiência. A inclusão é um valor transversal da escola. E a inclusão tem a ver, sobretudo, com 2 valores muito importantes, que é o valor da participação
e o valor da pertença. Participação quer dizer que não me interessa ter nas escolas meninos que estão lá só porque sim, já foram para a escola, mas eles não estão lá a fazer nada. Se o aluno não está lá a fazer nada, é bom que a escola pense o que é que ele pode fazer. Não adianta culpar o aluno. Ele está aqui, mas não está a fazer nada. Digo assim, sim, mas ele não recebe vencimento, ele não recebe ordenado. Quem recebe ordenado somos nós. Nós é que temos que fazer com que ele faça alguma coisa. Não é ele que decide se faz ou se não faz. Nós, escola, nós, o tal bem comum, é que temos de dizer como é que nós encontraremos a melhor maneira de fazer alguma coisa que seja útil. Participação. Não adianta ter um menino com um síndrome de Down sentado ao fundo da sala a fazer desenhos enquanto os outros colegas estão a aprender inglês, por exemplo. Participação é que toda a gente tem que aprender inglês. Talvez não o mesmo inglês. Talvez uns estejam a estudar sonetos de Shakespeare e talvez outros estejam só a aprender a dizer good morning. Mas isso é muito importante nós percebermos qual é esta diferenciação e, de certa maneira, que todos possam participar na aula. O primeiro valor é, portanto, participação. O segundo é pertença. Isto é, todo esforço é no sentido que todos os nossos alunos sintam que pertencem à escola. E este sentido de pertença quer dizer que eu sinto que sou parte, que sou respeitado, que tenho um papel, que tenho uma intervenção, que tenho alguma responsabilidade, que tenho alguma autonomia, e eu sinto que sou parte daquela comunidade. Eu não sou um apêndice, eu não sou uma pessoa que sou tolerada, eu não sou uma pessoa que sou bonitinho, não é isso. Eu sou um membro daquela comunidade, eu pertenço a essa comunidade. E a inclusão tem muito a ver com estes dois valores, de participação e pertença. Uma terceira questão que eu gostava de vos dizer ainda sobre a inclusão é que a inclusão tem muito a ver com ir buscar o aluno onde ele está. E é curioso que nós muitas vezes vemos nas escolas as pessoas a dizerem, pois, ele está na 4ª série, mas na verdade ele não devia estar aqui, ele devia estar noutro lugar. Não importa qual lugar é que ele devia estar. O que ele está é ali. E o que nós temos é que o ir buscar ao lugar onde ele está e não ao lugar onde nós achamos que ele devia estar. Por vezes dizemos, pois é, este menino tem... Vamos ler. Pronto, então é daí que nós vamos partir. É aí que nós vamos começar. É daí que nós vamos engatar o nosso ensino. É exatamente onde o aluno está e não onde nós achamos que ele devia estar. Portanto, o quinto aspecto é sobre esta importância da inclusão, sobretudo ao nível da inclusão ser para todos, da inclusão ter a ver com participação e com pertença, e a inclusão ter a ver com ir buscar o aluno onde ele está. O sexto aspecto que eu vos queria falar é um aspecto que eu penso que é extremamente importante nas escolas, que é como é que nós nas escolas podemos desenvolver políticas inclusivas. E é uma questão extremamente importante e que tem sido muito evidente no meu país. Portugal é um dos países do mundo que durante, aliás, quase 50 anos, agora 46 anos, que tem desenvolvido políticas primeiro de integração e agora de inclusão. É um dos países do mundo que tem uma percentagem maior de alunos com deficiência e de escolas regulares. 98% dos alunos com deficiência são educados nas escolas regulares, nas escolas comuns. E isso é um esforço muito grande que o país faz. Portugal é um país muito rico, é um país, como sabem, até dos menos ricos da comunidade europeia, e mesmo assim, políticas públicas, nós temos 7.500 professores de educação especial a trabalhar em Portugal,
nas escolas, colocados fixos nas escolas. Todas as escolas têm uma equipa de professores de educação especial para ajudar os colegas. A inclusão não é com os professores de educação especial. A inclusão é uma tarefa da escola. Só que a escola pode recorrer aos professores de educação especial que estão colocados nessa escola para ajudar esta perspectiva da inclusão. E, portanto, é muito importante nós desenvolvermos políticas inclusivas. E, muitas vezes, as políticas inclusivas têm a ver com o desenvolvimento das políticas públicas de educação. Deixem-me dar-lhes um exemplo. Em Portugal, todas as escolas funcionam em tempo integral. Isto é, desde o pré até ao primeiro ciclo, segundo, até ao médio, até ao ensino médio, todas as escolas funcionam em tempo integral. Isso é um instrumento extremamente importante para nós podermos desenvolver políticas de inclusão, porque a escola tem tempo, a escola tem espaço para poder desenvolver projetos de apoio, projetos de desenvolvimento, projetos de diferenciação com os alunos que têm mais dificuldades. Por isso, nós precisamos muito deste desenvolvimento de políticas públicas inclusivas nas escolas. E eu falava-vos só de 3 questões muito rápidas. A primeira é que nós, por vezes, ficamos muito presos a um certo folclore da inclusão. Dizemos, isto é uma escola muito inclusiva porque tem uma cadeira de rodas. Há lá um aluno com cadeira de rodas. Tem 2 meninos com trissomia 21. Ou com síndrome de Down. Tem 5 surdos. Tem uma escola muito inclusiva. Não é isso que define uma escola inclusiva. Não é o facto dos alunos com deficiência frequentarem a escola que diz que a escola é uma escola inclusiva. O que define uma escola inclusiva é a escola organizar-se em termos do seu currículo, em termos da sua intervenção, em termos da avaliação, em termos de todos os aspectos da sua vida, para não deixar ninguém para trás. É isto que define uma escola inclusiva. Não é por ter uma rampa ou por ter um intérprete de Libras. Não é isto que define uma escola inclusiva. O que define a escola inclusiva é uma política geral de toda a escola que permita que nenhum aluno seja deixado para trás. E, de certa maneira, o segundo aspecto que eu vos queria falar é que incluir é diferenciar. Qual é a capacidade que nós temos de diferenciar o currículo. Isso seria um outro webinar tão importante que é e tanta coisa que haveria para dizer. Mas para já dizia-vos isso. A inclusão está intimamente ligada a esta possibilidade de nós diferenciarmos o currículo. E, pronto, é muito importante também a questão do apoio. Como é que nós organizamos na escola o apoio aos alunos que têm mais dificuldades. E, por vezes, as escolas aqui têm grandes pecados, não é? No sentido em que alunos que precisavam de apoio, que precisavam ter um apoio atempado, um apoio competente, e esses alunos, muitas vezes, não têm esse apoio. E eles vão-se atrasando, e qualquer dia nós vamos dizer, são casos perdidos, são casos que já não vale a pena investir. E isto não é porque os alunos não valem a pena investir, é porque nós não conseguimos mobilizar a tempo e horas quais eram os apoios que eles precisavam para não perder o trem, para não perder o ônibus, para não perder o compasso da escola. O ponto 7 que eu gostava de vos falar era de pensarmos no currículo para todos os alunos. É muito fácil nós pensarmos num currículo para alguns alunos. Já sabemos, há alunos que são ótimos alunos, há alunos que são tão bons que até acabam as nossas frases, não é? Nós começamos a falar e eles acabam as nossas frases. E nós dizemos, que inteligente que aquele menino é, porque ele acabou a minha frase, ele é muito inteligente. Muito inteligente. E eu não estou a falar desses alunos, eu estou a falar que há muitos alunos que nós não planeamos as aulas para ele, não planejamos, perdão, nós dizemos em Portugal planeamos e no Brasil planejamos, não é? Nós não planejamos as aulas para esses alunos, nós planejamos as aulas muitas vezes
para o único aluno que não vai à escola. Há um aluno que nunca foi à escola, falta sempre à escola. É o aluno médio. Esse aluno médio eu nunca ouvi na escola. Ele falta sistematicamente. Nunca ouvi na escola. Eu vejo alunos bons, vejo alunos com dificuldades, com muitas dificuldades, vejo alunos muito diferentes, mas esse tal de aluno médio, ele, na verdade, eu nunca ouvi na escola. E nós precisamos de planejar de uma maneira em que todos os alunos possam ter as suas oportunidades de aprendizagem. Nós temos trabalhado, eu sou, como foi dito há pouco pela Adriana, eu sou o presidente da Pro-Inclusão, da Associação Nacional de Professores de Educação Especial. E nós temos trabalhado muito, há vários anos já, há cerca de 5 anos, temos trabalhado com o desenho universal da aprendizagem. Certamente muitos de vocês já ouviram falar. Desenho é um mau termo, porque nós não vamos desenhar o currículo. É um planejamento universal da aprendizagem. Quer dizer que nós, quando planejamos as nossas aulas, quando planejamos o nosso ciclo de aulas, quando planejamos o nosso ano letivo, temos que o planejar de maneira a que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender. Todos se sintam motivados para aprender. Que todos possam aprender de alguma maneira próximo do estilo de aprendizagem. E, finalmente, que todos possam exprimir aquilo que aprenderam também de formas diferentes. Não é? Não há muito tempo eu fui a uma escola, que era uma escola, digamos, uma escola de referência, uma escola muito inovadora aqui em Portugal, e perguntei a um aluno no corredor, ele ia a passar, e eu disse, então, qualquer dia vais ter exames. E ele olhou para mim e disse, exames? Nós cá não temos isso. Ai não, então e como é? Eu ando a aprender, não é? E quando eu sentir que estou preparado, eu então peço ao professor para me fazer uma avaliação. Ah, é? E como é essa avaliação? Perguntei. Depende. Essa avaliação, eu gosto muito de dizer depende, sabem porquê? Porque quando eu cheguei à Unicamp, há muitos anos atrás, havia uma série de conferências do Paulo Freire. E eu achei muito interessante que o Paulo Freire, depois das conferências, quando apareciam as perguntas, ele muitas vezes começava a sua resposta a dizer depende. Era muito interessante porque as pessoas não acha que é isto e que é aquilo. E o Paulo Freire, com a sua enorme sabedoria, dizia depende. E então esse aluno, quando eu lhe disse como é que ia ser a tal avaliação que ele ia fazer, ele disse depende. Eu posso pedir ao professor que me faça um exame escrito, posso fazer um exame oral, posso fazer um PowerPoint, posso fazer várias coisas. Eu posso mostrar o que eu sei de diferentes maneiras. Não é bonito isto, porque isto não prova que ele saiba mais ou que saiba menos, ou que saiba melhor ou que saiba pior. Isto simplesmente são formas diferentes de exprimir aquilo que aprendemos, aquilo que nós sabemos. É por isso que é tão importante nós pensarmos num currículo que seja planejado para todos os alunos, com base eventualmente neste planejamento universal da aprendizagem. O oitavo aspecto que eu vos queria falar era exatamente sobre os alunos com deficiência. Chegamos finalmente, as pessoas que vieram para ouvir falar de alunos com deficiência já estavam a ficar um pouco impacientes, dizendo, mas ele vai falar de alunos com deficiência, sim ou não? Vou, sim senhora. E a primeira questão é fazer esta distinção importante entre o que é ter uma deficiência e ter necessidades educativas específicas. São coisas diferentes. Eu posso ter uma deficiência e não ter nenhuma necessidade educativa específica, não é? Eu conto muitas vezes quando eu dava aulas na universidade, um dia eu dei a primeira aula e no final da aula veio uma aluna ter comigo e disse, sabe que eu sou surda. Eu faço bem a leitura labial, mas eu sou surda. E por isso eu tenho que me sentar à frente. Eu disse, muito bem, então vamos fazer mais do que isso. Eu vou-te mandar, antes da aula,
e eu vou-te mandar o PowerPoint que eu uso na aula para tu veres o PowerPoint. E no fim da aula eu vou corrigir contigo os teus apontamentos. Vou ver quais foram os apontamentos que tu tiraste da aula e vamos conversar sobre eles. Foi uma aluna que teve uma excelente classificação. Teve uma excelente classificação comigo porque ela tinha, obviamente, uma condição de deficiência, mas ela não tinha necessidades educativas que fossem absolutamente específicas e extraordinárias. Foram necessidades educativas que eu resolvo com coisas tão simples como lhe enviar primeiro o PowerPoint e no final da sessão fazer uma síntese com ela sobre quais eram os pontos que ela tinha achado mais importantes da minha aula. Muitas vezes completar também isso. Portanto, em primeiro lugar, temos que fazer esta diferença entre o que são as pessoas com deficiência e com necessidades educativas específicas. Em segundo lugar, é muito importante nós não rotularmos as pessoas. Muitas crianças, muitos jovens com deficiências são imediatamente rotulados nas escolas. E sendo rotulados, toda a gente fica coitado, oi, que pouca sorte, oi, toda a gente fica com comiseração, com tolerância, coitado, ele já tem aquele problema. Eu penso que isso que é péssimo para as pessoas com deficiência. É péssimo para as pessoas com deficiência, porque as leva a baixar imenso as suas expectativas sobre o seu progresso. São pessoas que acabam por se desvalorizar e eu acho que isso raramente é positivo. É positivo a solidariedade, sem dúvida. É positivo que a pessoa tenha pertença e participação, sem dúvida. Não é tão positivo que a pessoa sinta que tem um rótulo na testa a dizer: eu sou surdo, eu tenho paralisia cerebral, eu tenho uma perturbação do espectro do autismo, eu tenho déficit de atenção, qualquer coisa. Isto é péssimo. Portanto, vamos procurar que o apoio que nós precisemos de dar às pessoas que têm condições e que têm dificuldades específicas seja um apoio discreto e que seja, sobretudo, um apoio que seja dado no contexto da inclusão, no contexto dos outros alunos. E poderão perguntar, mas há apoios que às vezes precisam de ser individuais. Há poucos, mas há. Porque uma grande parte dos apoios que nós podemos dar aos alunos com condições de deficiência podem ser dados em conjunto, em pequenos grupos, em pessoas que tenham problemas semelhantes a esses alunos. E isto contribui para não se pensar que a pessoa com deficiência é um marciano, é uma pessoa completamente distinta, mas é simplesmente um aluno que precisa de um apoio específico, que se calhar também pode, se calhar era o que dizia há pouco a Amélia, que se calhar provavelmente pode ser utilizado também por outros alunos. Gostava também de vos dizer que eu penso que é muito importante que o apoio que é dado ao aluno com deficiência seja dado no contexto da escola. Eu sei que no Brasil, em muitos municípios e muitos estados, o apoio aos alunos com dificuldades é dado no contraturno. Quer dizer, o aluno está na escola e no contraturno vai à PAI ou vai a uma outra organização para ter o seu apoio. Não é isso que se passa em Portugal. Em Portugal são as APAIs, entre aspas, que aqui tem outro nome, aqui chamam-se Centros de Recursos para a Inclusão, que são estas instituições que trazem os seus técnicos à escola. E isto é muito importante porque o apoio é dado no contexto da escola, nos valores da escola, no chão da escola. É dado ali na escola. Porque, de certa maneira, quando eu digo a um aluno com deficiência, tu agora vais ter o teu apoio fora da escola, de certa maneira eu estou a passar a mensagem que, bom, isto aqui a escola é uma coisa, mas onde tu devias estar, onde tu tens realmente os recursos que é preciso, é no outro lugar. Isto é uma mensagem errada, isto é uma mensagem que, de certa maneira, não contribui, é um obstáculo para nós desenvolvermos verdadeiras políticas inclusivas. E passaríamos para o nono ponto. O nono ponto, que é uma pergunta que nós fazemos. E o regresso à escola? Nós temos estado em confinamento, em casa. Em Portugal, a maior parte dos alunos não estão a ir à escola também. Para nós, isto significa o fim do ano letivo. Nós vamos começar o nosso ano letivo em setembro.
vocês acabam só no final de novembro, não é? Mas nós podemos nos perguntar, e como é que vai ser o regresso à escola? Eu gostava de vos dizer que eu penso que o regresso à escola não pode ser feito em termos do que eu chamaria a ourivesaria curricular. Quer dizer que nós estejamos de tal maneira preocupados com aquele conteúdo que não foi dado, que nós temos que dar aquele conteúdo. Porque dá a ideia que se nós não dermos aquele conteúdo, o aluno está perdido, o aluno está... Não pensem assim. Os currículos não são ourivesaria. E muitas vezes é mais importante que os alunos tenham uma oportunidade para consolidar, para contextualizar, para relacionar aquilo que eles aprenderam, do que estar a aprender aquele conteúdo que é considerado a ourivesaria tão importante que nós temos que dar. E isso é uma situação que só pode criar, obviamente, ansiedade. E em relação à ansiedade, eu gostava de falar das famílias. Nós, nas escolas, na educação, somos muitas vezes confrontados pelas famílias, que muitas vezes têm até posições mais conservadoras que as das escolas, dizendo, no meu tempo não era assim, olha que o meu filho está a ficar atrasado, olha que isto tem que fazer qualquer coisa. E sempre se dizia isso em relação às famílias, dizendo que as famílias, muitas vezes, que deviam ser os nossos aliados em relação a projetos mais inovadores, a projetos mais avançados, muitas vezes são extremamente conservadoras, muito conservadoras, e são pessoas que dizem mal da escola onde eles andaram, mas querem que os filhos tenham uma escola igual à deles. E obviamente nós somos os especialistas em educação e nós temos esta obrigação de explicar, de tranquilizar as famílias e dizer o que nós estamos a fazer, nós sabemos o que estamos a fazer. E estamos a fazer isto com este pressuposto, com aquele, e gostávamos que estivesse do nosso lado. Gostava que percebesse isso, gostava que percebesse o que nós estamos a fazer, porque o que nós estamos a fazer não é irresponsável, não é de maneira nenhuma um disparate. Nós somos os especialistas em educação e estamos encarregados, nós temos a missão de educar o melhor que nós sabemos do seu filho. Tenha confiança em nós e nós explicamos o que estamos a fazer. Portanto, não se esqueçam disto. É muito importante que nós tenhamos, neste regresso à escola, nós tenhamos esta preocupação de não fazer esta ourivesaria curricular e de tranquilizar as famílias. E chegamos ao último ponto que eu tinha para vos apresentar, que é o que é que nós aprendemos na pandemia? Enfim, o que é que nós aprendemos até agora com a pandemia? Infelizmente a pandemia não terminou ainda, não é? Talvez não termine até nós termos uma vacina que seja cientificamente válida, não é? Talvez não termine até aí. O que é que nós aprendemos até agora? Eu diria que nós aprendemos várias coisas. Aprendemos, antes de mais, que o mundo em que nós vivemos é um mundo complexo, é um mundo de incerteza e é um mundo de fragilidade. Acho que todos aprendemos isso. Acho que nós já suspeitávamos, mas acho que aquelas pessoas que de vez em quando falavam assim, dizendo eu sei muito bem o que é, isto é, nós estamos a perceber estas pessoas, coitadas, estavam tão erradas. Tão erradas. Nós vivemos efetivamente num mundo, como dizia Edgar Morin, num mundo de complexidade, num mundo de incerteza e num mundo de fragilidade. E isso deve nos levar a ser mais humildes, a ser mais gratos em relação às situações que nós vivemos. Nós precisamos, sem dúvida, de valorizar toda a criatividade que nós temos visto. A criatividade é talvez um dos bens mais bem distribuídos no mundo. Não é que quando nós pensamos que a criatividade é só para os génios, é só para as pessoas, não é verdade. Nós encontramos criatividade em todo o lugar. No Brasil encontra-se criatividade, talvez até pessoas mais criativas às vezes, entre as pessoas pobres, entre pessoas que vivem desabusadas de estudo e que têm todos os dias de desenterrar comida das pedras, não é? E inventar isso. Isso é criatividade também. A criatividade. Isso foi qualquer coisa também que nos ensinou a pandemia, que é toda esta criatividade que nós encontramos através de trabalhos, através de ensino remoto, através de bombeiros, através de polícia, através dos
dos municípios, tanta gente que se mobilizou para que ninguém fosse deixado para trás, ou que o mínimo de pessoas fossem deixadas para trás. E por isso nós precisamos, e era esta a minha última palavra, nós precisamos, sem dúvida, de ousadia e de coragem. Ousadia e coragem. E precisamos de ousadia e coragem, primeiro, para não desistir da escola pública, para não desistir desse grande bem comum que é a escola pública. Nada pode substituir a escola pública. Porquê? Porque a escola pública é a única que pode assegurar uma independência de pensamento, uma diversidade de pensamento. E isso é fundamental que nós possamos assegurar na escola pública. É fundamental também ter ousadia e coragem para não desistir dos direitos humanos, não desistir dos direitos educacionais e dos direitos humanos das nossas crianças. Não faltava mais nada que depois de termos de passar a pandemia ainda tivéssemos que perder os direitos humanos, tivéssemos que desgastar e desvalorizar os direitos humanos. É extremamente importante. E por isso nós precisamos, sobretudo, de alimentar aquilo que é positivo. E precisamos de tirar a comida àquilo que é mais negativo, àquilo que nos puxa para baixo, àquilo que nos faz desmoralizar. Nós, professores, somos pessoas que, por natureza, temos que ser positivas. E ser positivo não tem nada a ver com aquela conversa mole da autoajuda. Não tem nada a ver com isso. Ser positivo quer dizer que nós temos que acreditar que podemos levar os nossos alunos mais longe do que aqueles estão. Temos que acreditar que eles estão na flor da vida, eles estão na força da vida e não há nada pior que lhes podia acontecer do que um professor que esteja desmotivado, que seja negativo e que esteja triste. Precisamos de professores que levem os nossos alunos ao lugar onde eles devem estar. Ontem mesmo li uma frase que gostava de vos ler e com isso encerrar o que eu estou a dizer. É uma novelista indiana chamada Arundhati Roy, que escreveu um texto lindíssimo que foi publicado no Financial Times e que se chama A Pandemia é um Portão. E ela, às tantas, a certo momento, diz assim: historicamente, as pandemias forçam os homens a recuperar com o passado e a imaginarem um mundo novo. Este é um portão de passagem, um mundo para o outro. Podemos optar por atravessá-lo carregando connosco as carcaças dos nossos preconceitos e dos nossos ódios. Mas também podemos viajar leves, com pouca bagagem e imaginar outro mundo. E, sobretudo, lutar por ele. Era isto que eu queria dizer aos meus generosos ouvintes. Espero que não tenha sido demasiado longo e encerrava aqui e ficava disponível então para as questões que me queiram colocar. Muito obrigado pela vossa atenção. Professor Davi, foi excelente. Nós é que agradecemos pelas suas palavras, encorajadoras, eu diria. A professora Adriana já vai fazer algumas questões, já está compilando as questões do chat, então, aqueles que tiverem questões, se coloquem no chat. Eu gostaria, professor, de lhe fazer duas questões. A primeira é como foi a experiência de Portugal com relação ao ensino remoto destes alunos com deficiência. As atividades eram realizadas no contexto da turma, existiam atendimentos individuais, enfim. Como estavam organizadas as equipes para receber estes alunos, foram implementadas tecnologias assistivas de acesso ao computador, materiais acessíveis, vinculados também às tecnologias da informação, da comunicação e da informação. Então, como aconteceu esse processo? E uma outra questão, é uma reflexão que eu e a professora Adriane estamos fazendo, que é esse necessário encontro entre a diferenciação curricular e o desenho universal da aprendizagem.
Porque muitas vezes o que nós acompanhamos nas escolas são as polaridades. Ou eu faço o desenho universal, e aí tenho a ideia de que todo mundo tem que saber dentro deste currículo, ou melhor, eu tenho que ter um currículo tão aberto que atenda todo e qualquer aluno, e aí, com isto, eu não estou trabalhando em termos da diferenciação pedagógica, ou eu só faço a diferenciação pedagógica, e aí alguns autores do Brasil, e talvez até os conheça, têm dito que isso não seria a inclusão. E o que nós estamos justamente defendendo... Isso é quase humorístico, né, Amélia? Bom, nós temos autoridades que falam isso, não é? O que nós... Se nós procurarmos bem, há gente para dizer tudo. Há gente capaz de dizer tudo. Nós temos que ter o bom senso, a tal cultura científica para perceber que, isto é, eu dizer que a diferenciação curricular não tem a ver com o desenho universal para a aprendizagem é uma originalidade do Prémio Nobel. Eu acho que isso que é um... Bom, eu peço desculpa, acho que isto não tem nada a ver. Pelo contrário, o desenho universal para a aprendizagem é a raiz da diferenciação. A raiz da diferenciação é o desenho universal para a aprendizagem. E quanto a essa questão de eu estar a dizer se eu sou ou se não sou, o professor que está no chão da escola não quer saber os desenhos teóricos. O professor que está no chão da escola quer saber como é que ele vai desenvolver o seu trabalho. E isso dos teóricos, eles que discutam. E vamos ter uma discussão teórica, eu tenho gosto em argumentar isso. A diferenciação e o desenho universal estão intimamente ligados, a não ser que eu queira fazer uma guerra teórica, como aquelas guerras que, dizendo, há os vigotskianos da primeira geração e os da segunda geração, e eles... Esse assunto não me interessa para nada. Interessa-me perceber é que o que é importante é que a inclusão tem a ver com a diferenciação, sem dúvida. Diferencia de que maneira? Diferencia da melhor maneira que puder. Da maneira melhor que puder. É útil o desenho universal para a aprendizagem? É excelente. Não é útil? Deita fora, mas diferencia da mesma maneira. Vamos deixar de pruridos teóricos, isso são pruridos de universidades. Os professores querem saber na prática como é que eles vão diferenciar, e eu gostava de deixar esta mensagem. Diferenciação e desenho universal para a aprendizagem não são de maneira nenhuma antagónicos. Pelo contrário. A sua segunda questão, que por acaso era a primeira, não é? A primeira, como é que Portugal trabalhou em termos da pandemia? Uma coisa que eu penso que é muito importante é que os países resistiram melhor à pandemia quanto melhor estavam apetrechados na sua educação pública. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu há pouco falei que nós temos 7.500 professores de educação especial em Portugal. 7.500. Esses professores continuaram a trabalhar nas aulas. E não foi preciso chamar gente nova, gente de novo, não foi preciso chamar terapeutas, não foi preciso, porque o sistema estava todo a funcionar e nós simplesmente precisávamos de adaptar esse sistema para funcionar de outra maneira. Vou-lhe dar 3 ou 4 ideias, porque isto sozinho era um webinar, não é? Primeiro, nós convertemos um canal de educação só para o que nós chamamos estudo em casa. Estudo em casa. Um canal de televisão ficou só para isso. Imaginem no Brasil a TV Cultura ficar exclusivamente para o estudo em casa. Depois tivemos, ao mesmo tempo que tínhamos isso, as escolas continuavam a trabalhar com os seus alunos. E continuam a trabalhar, isto é, aulas, não o mesmo horário de aulas, isso seria uma barbaridade. Nós ouvimos aqui em Portugal escolas privadas que estavam tão preocupadas de perder os seus alunos e de perder, sobretudo, que eles desistissem da escola, que davam o mesmo número de horas em remoto do que dariam antes em presencial. Isso é uma violência, é um disparate, é um atentado pedagógico. É um atentado pedagógico. Ninguém consegue estar sentado 6 horas em frente ao computador a ouvir um professor a falar. Nem nós. Vocês, aposto que vocês já estão cansados e eu estou aqui ainda nem há 1 hora. Está agora a fazer 1 hora. Imaginem se eu tivesse que falar mais 5 horas hoje e mais 6 horas amanhã e mais 6 horas depois da manhã. Isto é uma brutalidade. É uma brutalidade e que não faz sentido. Por isso, nós continuamos com as aulas das escolas, com o seguimento das escolas. A minha filha é aluna de uma escola pública e todos os dias ela recebia mensagens dos professores sobre trabalhos que ela podia fazer
que ela reunia-se com outros colegas, tinha de vez em quando aulas remotas, não é? Mas tinha também muita outra informação. Tinha pela televisão e tivemos em muitas situações, tivemos visitas a alunos, sobretudo os alunos com dificuldades, com deficiência, as escolas, com os seus cuidados sanitários, visitavam as famílias, visitavam esses alunos para lhes dizer o que é que se passa, o que é que nós podemos fazer, como é que se pode melhorar. E não deixaram esses alunos nem essas famílias sozinhos. E, portanto, foi um esforço brutal que nós fizemos, um esforço que certamente ainda vamos precisar de continuar a fazer. E agradeço principalmente pela defesa da diferenciação pedagógica e do desenho universal. Vou passar então para a professora Adriane, para que possa fazer a apresentação das questões propostas pelos colegas que nos assistem. Certo, obrigada, professor, pela fala. E eu estou vendo aqui uma questão que segue ao nosso diálogo sobre esse contexto da pandemia. Eu acho que é uma preocupação que está acontecendo antes na Europa, mas que está chegando ao Brasil também, sobre o retorno às escolas, né? A primeira preocupação, ainda aqui no Brasil, é sobre o ensino remoto, mas a gente também está já pensando como será essa volta. Claro, e uma colega... Estamos ansiosos por isso, não é, Adriana? Ana Maíra perguntou se em Portugal existe algum protocolo, algo para o retorno dos estudantes com deficiência, ou com quais orientações vocês estão trabalhando para o retorno de todos os alunos, e em especial dos alunos com deficiência. Isso nos interessa muito, porque isso também é uma preocupação. Nas últimas semanas, não sei se você tem acompanhado no Brasil, vários lugares que estavam fechados estão abrindo, e há uma pressão de várias escolas, principalmente das privadas, para que o ensino volte a ser presencial. Então, como pensar isso para não aumentar a desigualdade, para não criar uma crise maior ainda, né, uma crise sanitária mais complicada? Como vocês estão lidando com isso? Sim, senhora. Adriana, quero colocar mais uma ou duas questões, talvez juntando, ou respondia já a esta, como é que prefere? Eu acho que essa sobre a pandemia, essa é a única. Se você quiser responder essa, eu tenho outras que estão com outros temas. Muito bem, retorno às escolas. Isso é o que todos nós queremos, não é? Nós queremos voltar a dar abraços e beijinhos e passar a mão pela cabeça das nossas crianças, queremos vê-las a brincar. Isso é o que nós queremos. Como eu disse há pouco, a educação é uma relação. A educação é uma interação social. E é muito estranho, é muito esquisito, é muito estranho que nós tenhamos uma educação à distância, não é? E, portanto, todos nós estamos ansiosos por retornar às escolas. Eu não faria uma questão muito complexa em relação aos alunos com deficiência. Os alunos com deficiência irão regressar às escolas quando os outros alunos regressarem. Como eu disse há pouco, 98% destes alunos são alunos que têm a sua classe, que pertencem à sua escola, e quando houver indicação para eles irem para a escola, eles regressarão à escola. Outra vez, não vale a pena estar a fazer uma grande questão sobre os alunos com necessidades educativas específicas. Eles irão para a escola quando os outros forem à escola e terão os apoios na escola quando os outros tiverem os apoios na escola. Não há uma diferença, não há uma fronteira entre o que são os alunos com dificuldades e os alunos sem dificuldades. Todos eles são alunos da mesma escola e regressarão à escola ao mesmo tempo. Eu tenho seguido essa polémica, sobretudo no Brasil, em que algumas escolas privadas dizem, mas é preciso regressar, etc. Eu até vou passar por cima de alguns interesses económicos que possa haver nisso. Bom, vou passar por cima disso. O que eu acho é que um país tem que ter autoridade científica para que as autoridades sanitárias digam quando é que se abre e quando é que não se abre. Porque abrir uma escola ou não abrir uma escola não é uma questão de negócio, nem é uma questão de vantagem para aqui ou para acolá. É uma decisão de autoridades sanitárias. E quem esteja informado no nosso país, que nós tenhamos confiança nessas pessoas e essas pessoas nos possam dizer as escolas vão abrir em tal data com estes cuidados e com este protocolo. E é isso que se está a passar em Portugal. O que se está a passar em Portugal é que nós temos neste momento os alunos do ensino médio que estão a ir às escolas
é que estão a ir com turmas reduzidas a metade, só vai metade da turma de cada vez, todos eles com máscara, todos eles com distância social, todos eles procurando não criar focos de disseminação da Covid. Portanto, o que eu diria é que quem tem que mandar neste processo, porque é um processo sanitário, aqui não é ideologia, não há ideologia nenhuma, aqui é um processo sanitário. E eu tenho que ouvir quem são autoridades sanitárias, quem tem cultura científica, quem tem conhecimento, e tenho que confiar nessa pessoa, que é essa pessoa que me vai dizer quando é que as escolas públicas abrem, quando é que as escolas privadas abrem. Em São Paulo está a haver uma grande polémica, porque as escolas privadas estão a dizer nós não temos que seguir as escolas públicas. Isto, desculpem, mas parece-me um enorme disparate, porque a pandemia não sabe se a escola é pública ou privada. E o que interessa é que, abrindo alguma escola fora do que são as normas sanitárias, essa escola, seja ela qual for, pode se tornar um foco de propagação para todo o resto da sociedade. Sim. Acho que no Brasil a gente tem um problema dessa falta de políticas, políticas nacionais consolidadas, né? Então, a gente abre margem para essas discussões e coisas muito estranhas que colocam em risco a vida das pessoas, né? Vai muito a como você falou, né? Adriana, eu fico muito chocado por um diretor da escola a dizer que discorda com as autoridades sanitárias. O que é isso? Quem é um diretor da escola para discordar com uma autoridade sanitária? Era como a autoridade sanitária dizer como é que se ensina matemática. Calma, nós temos que ter confiança e temos que ter autoridade das pessoas que sabem como é que isto se resolve. Agora, quando cada pessoa dá a sua opinião, isso aí nós estamos a abrir a porteira, não é como se diz, estamos a abrir possibilidades de as coisas menos bem. Certo. Tem uma outra questão aqui, que é da Michela, que eu acho que também tem a ver com o ensino remoto, porque ela pergunta sobre como as famílias elas podem apoiar a avaliação dos alunos com deficiência. Então, também é uma questão que eu tenho acompanhado no ensino remoto. As famílias têm acompanhado mais de perto as crianças, né, e os adolescentes, e a escola tem tentado trabalhar com as famílias, e como, acho que ela tenta entender como as famílias podem contribuir nesse processo. A Ana Amélia perguntou sobre o ensino superior, se em Portugal existe um professor ou um tutor, alguém que acompanha os alunos com necessidades especiais. Daí, acho que essa pergunta é mais geral, pode se referir ao contexto de ensino remoto ou não. E uma outra questão que eu não sei, que a pessoa falou de ensino híbrido, e eu não sei se ela está falando aqui de ensino híbrido pensando o presencial e o à distância, e o presencial e o remoto, ou blended learning. E ela tem perguntado sobre essa possibilidade do ensino híbrido também. Muito bem. Adriana, enquanto eu me lembro, eu agora vou ser mais postas para termos oportunidade a mais pessoas participarem. Famílias. As famílias têm sido absolutamente heroicas neste processo, não é? Há pouco, quando ele estava a dizer como é que ela consegue ir para a universidade e com os filhos, é sem dúvida, é uma absolutamente heroica das famílias, que tiveram que, muitas vezes, tiveram que ir buscar competências onde não tinham. As pessoas não sabiam e tiveram que ir atrás e tiveram que procurar. Portanto, acho que foi fantástico. Eu acho que nós temos procurado fazer nas nossas escolas. Nós temos que acho muito mais eficaz apoiar a família do que apoiar a criança diretamente. Porquê? Porque se a família tiver competência para apoiar a criança, pode apoiá-la mais vezes e pode apoiá-la de uma maneira mais autónoma. E por isso é muito importante apoiar as famílias. A questão de apoiar para a avaliação, isso seria uma longa conversa. Isto é, qual é o conceito de avaliação para quê? E eu vou-lhe dizer, neste momento, o assunto que me dá menos preocupação de todos é a avaliação. Isto é, eu olhar para a pandemia, para a catástrofe que é esta pandemia, e eu começar a pensar na avaliação, acho que é uma questão realmente de segundo nível. Eu tenho que avaliar o que eu estou a fazer
estou a fazer para levar este processo adiante. Mas quem sabe se dia podemos falar sobre avaliação, que é um tema também que eu gosto bastante. Ensino superior. Sim, senhora, temos departamentos nas universidades que são responsáveis pelo apoio aos estudantes com condições de deficiência. O que se passa é que o ensino superior já decidiu que vai funcionar remotamente até ao final do ano letivo. E, portanto, no próximo ano letivo, irá entrar certamente naquilo que a colega chamou híbrido. Híbrido, penso que se refere a um tipo de ensino que se chama blended learning. Blended learning. Um ensino que tem momentos presenciais e momentos remotos. Que depois desta pandemia, quando ela finalmente passar, eu penso que o ensino remoto vai ter uma maior relevância na nossa educação. Uma maior relevância não quer dizer que a nossa educação vai ser remota. Isso seria um enorme disparate. Não é isso. Mas que vai ter mais momentos remotos e talvez nós vamos valorizar mais o ensino remoto. E eu penso que sim. Penso que vai haver essa tendência. Pronto. Tem uma questão que envolve o que as pessoas falaram, mas também uma questão que eu fiquei pensando com a sua fala, né? Você falava que a pandemia, o coronavírus, ele não criou desigualdade, ele aumentou a desigualdade, né? Que já existia, né? E a gente precisa valorizar a diferença, mas tentar superar a desigualdade. Fico pensando quais são as possibilidades para a gente nesse momento, como professores, pesquisadores, família, pensando que a desigualdade aumentou, que tipo de ações são possíveis, né, para a gente combater essa desigualdade que se faz em Portugal? Adriana, vamos ver. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Lembro-me que uma vez, não interessa quando nem onde, eu fui falar a um parlamento de um estado do Brasil e a pergunta que me faziam lá era exatamente como é que nós podíamos desenvolver a educação, o que é que eu achava de desenvolver a educação. E eu sempre disse, mas há tanta coisa para nós fazermos para uma boa educação, uma educação de qualidade para todas as crianças, não é? Se nós pensarmos como é que estão as nossas escolas públicas em termos de edifícios, como é que estão os nossos professores em termos, por exemplo, de valorização da sua carreira, como é que estão as escolas que funcionam em tempo integral ou não, como é que estão os apoios que as escolas têm, como é que está o financiamento das escolas. Isto é a verdadeira luta contra a desigualdade. A luta contra a desigualdade não é uma coisa que nós vamos inventar e vamos criar um programa para a desigualdade. O melhor programa para o desenvolvimento da desigualdade é nós criarmos serviços públicos, saúde, segurança social, educação, tudo isso, que sejam e que sejam serviços universais. É isto que nós temos que fazer nas escolas em Portugal e no Brasil. Nós precisamos de desenvolver no Brasil escolas públicas que sejam escolas de qualidade, onde eu possa dizer, desculpem o meu exemplo, a minha filha anda numa escola pública e eu não penso sequer que ela possa, isto é, podia ter vantagem de ir a uma escola privada, não é isso, não sou contra o ensino privado, não é isso. Mas é para dizer que nós precisamos desenvolver as escolas públicas de maneira a que nós tenhamos orgulho das nossas escolas públicas. Orgulho das nossas escolas públicas. Em que nós possamos dizer que a nossa educação, a educação do Brasil, mede-se pela qualidade dos seus serviços públicos, mede-se pela qualidade do SUS, mede-se pela qualidade das escolas públicas. Isto é a avaliação do que nós podemos fazer do que são sistemas que lutam contra a desigualdade. E essas questões também não são novas, né? Elas não vieram com a pandemia. A luta pela escola pública de qualidade é uma luta... É uma luta de sempre, não é, Adriana? É uma luta de sempre, e que vai continuar, e que vamos continuar. É uma luta mundial. Há certos países que estão um bocadinho mais à frente, outros que estão não tão à frente, mas é uma luta mundial, é uma luta de nós acreditarmos que todas as crianças, sejam pobres ou negras ou ricas ou loiras ou o que sejam, todas as crianças têm direito a uma educação de qualidade.
E a partir daí, como digamos, todos os brasileiros têm direito a um serviço de saúde de qualidade. E é por aí. E não é para desistir, porque há dizem, isso é impossível. Não é impossível. É um caminho, é outra coisa. O que nós estamos a fazer é uma alternativa entre o possível e o impossível. O que estamos a fazer é um caminho para tornar as possíveis que nós estamos a fazer. Todos. Eu acho que... Se calhar não há mais perguntas, é isso? As perguntas que tinham foram até agora foram essas. Eu acho que a gente chega, né, à conclusão de que a nossa defesa da inclusão e da escola pública e do direito das pessoas com deficiência, ele é o mesmo que era antes da pandemia, as possibilidades também vão nessa perspectiva de parceria com a família, trabalho coletivo da escola, todos os aspectos que a gente já pensava antes, eles ficam reconfigurados, mas eu acho que as discussões, elas são importantes, e a gente, quando se vê diante da pandemia, do ensino remoto, e pensa os alunos com deficiência, acha que são coisas muito diferentes e novas e impossíveis de serem feitas. Talvez não, né? Acho que não. Acho que a questão é que a gente já acompanhava antes, e talvez esse receio que temos com o novo é o mesmo receio que tem com o novo o professor que recebe na sala de aula um aluno com deficiência, que à primeira vista se apavora e acha que não é possível fazer nada, e em seguida, né, pensa sobre aquilo e consegue pensar alternativas, possibilidades, e ver nessa experiência do ensino para esse aluno uma possibilidade dele também aprender. Então, acho que a gente está aprendendo muito nesse período de extrema dificuldade. Eu só ressalto, né, que no Brasil a gente tem uma dificuldade um pouco maior do que em Portugal. A gente tem uma precarização da escola pública e uma dificuldade com coisas mais elementares. Então, as nossas questões... muitos professores ficam angustiados porque até pensam em como poderia ser o ensino, mas as questões aqui de acesso a equipamentos, a conexão, a coisas elementares para o ensino remoto são muito difíceis para alunos e professores. Então, isso tem, acho que, inquietado muitas pessoas. A questão é sempre a mesma também, que é, nós temos que fazer a nossa parte e temos que ser o melhor que pudermos. E temos que procurar fazer o melhor que nós podemos. Simplesmente dizer que não vamos fazer as coisas porque elas não estão perfeitas. Isso é o que nós chamamos em Portugal uma desculpa de mau pagador, sabe? Uma desculpa de mau pagador é, nós arranjamos uma desculpa, isto já que não está bem, eu assim também não entro nisto. Isso é um atentado aos direitos educacionais dos nossos alunos. Nós temos que fazer o melhor que consigamos, na melhor da nossa consciência, da nossa competência. Temos que fazer o melhor que nós podemos defender os interesses dos direitos dos nossos alunos. E é isso que todos nós estão à espera de nós, mas estão à espera de outra coisa. Eles olham para nós como sendo agentes dos seus direitos humanos. É isto que nós somos para os nossos agentes dos direitos humanos. Muito obrigada, professora. Eu devolvo a palavra à Amélia. Se ela tiver mais algum comentário ou pergunta, eu acho que eu contemplei as perguntas que estavam aqui no chat. Muito bem, então vamos ver se a Amélia tem alguma pergunta na manga. Vamos nos despedir do professor, porque senão ele vai ter sonhos conosco, que são os restos diurnos. Nem era má ideia. Não era má ideia. Olha, deixem-me dar um brinde final. Eu vou mandar à professora, vou-lhe mandar um link com o último número da revista Educação, e é um brinde que eu dou a todas as pessoas
e que podem pedir à professora Amélia Bastos, que ela é certamente aqui disponível, tem acesso à educação inclusiva. Uma revista, não é por eu ser o diretor da revista, mas é uma revista excelente. Mas, professor, o senhor já me deu este brinde, inclusive eu já publiquei no Face, já recomendei a leitura das mestrandas. Todas já leram o relatório da Unesco. Muito bom. Nós recebemos a última fala da educação em tempos de pandemia, e aí eu aproveito também para divulgar o trabalho todo da Pró-Inclusão, também da Vindas, que é um grupo muito interessante, que faz visitas técnicas. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas está nos meus planos, poder fazer visitas técnicas com a Vindas. Se quiserem ver o nosso sistema educativo, organizamos visitas técnicas em Portugal, muitas vezes Portugal ou às vezes também Espanha. Organizamos uma semana em que nem dá para vir, é só visitar escolas, falar com diretores, falar com... É uma imersão no sistema de ensino português. São muito bem-vindos se forem a www.vindas.pt e encontram lá certamente, e escrevam-nos também, nós podemos fazer isso. E também a revista, então, aproveito para divulgar a revista da Pró-Inclusão. Agradeço imensamente pelas suas palavras, pelo senhor ter disponibilizado o seu tempo, aí já está na hora de ir, não digo ir para a cama que o senhor é um homem jovem, né, mas talvez tomar um porto e relaxar um pouco. Não, agora vai para a discoteca, eu vou para a discoteca. Se tivesse então. Natal, ia se tivesse Natal. Nós não anunciamos que o senhor faz parte de um grupo de jazz, não é? Então, pessoal, não é jazz de dançar. No Brasil, jazz é dança, né? É também um estilo de música, mas às vezes pouco conhecido. O professor tem CDs, eu tenho alguns CDs do professor. Então, e além disso, é um excelente dançarino. Já tive a oportunidade de... Muito bem. Então, eu agradeço de coração por essa oportunidade, por engrandecer o trabalho da nossa pequena universidade, que se fez grande hoje com a sua presença e suas palavras. Agradecer aos que nos acompanharam até este momento, aos intérpretes de Libras, que tornaram esta fala possível, para os nossos alunos com deficiência. A minha orientanda de mestrado é uma aluna surda, professora. Então, foi muito importante a presença dos intérpretes, agradeço. Tá bem? E se o senhor quiser colocar o link aqui no chat, aí os colegas que estamos assistindo têm acesso direto à Pró-Inclusão, não precisam acessar meu Face. Ah, sim, senhora. Então, eu tenho que ir ao chat, ainda não vi onde é que ele está. Deixa-me ver aqui onde é que ele está. Então, lá onde diz pessoas, tem o chat. Aí o senhor insere ali o link e os colegas já podem ter acesso. E eu vou anexar o meu e-mail, que daí aqueles que precisar, que quiserem, né, ter acesso à palestra, eu posso mandar. Tá bem. Então eu vou pôr o e-mail da Vindas, vindas.pt, e vou pôr também o meu